Galera, a era de produzir conteúdo para gerar resultados, grana e aquela máxima, quanto mais conteúdo você produzir, mais faturamento, mais grana a sua empresa vai fazer, está acabando. Qual que é a conclusão? Por que eu tirei isso como conclusão? Na realidade, da onde eu tirei isso como conclusão? Observando vários outros players que estão no marketing digital desde 2018, como eu estou. A gente vem reparando que só produzir conteúdo não reflete em faturamento. E muitas vezes, você produzindo menos conteúdo, ou conteúdo menos aprofundado, que deixa a pessoa até tipo, caraca, quero saber mais. Ou caraca, não entendi direito, preciso entender melhor. Então, para entender melhor, vai ter que comprar o treinamento. Até tá sendo melhor fazer isso do que produzir conteúdo pra caramba de valor um atrás do outro. Vocês vão entender onde eu quero chegar. A comparação que eu quero fazer é, nesses grupos que eu participo, lá tinham pessoas que produziam muito conteúdo bom de valor, um atrás do outro, e que não necessariamente isso estava refletindo no faturamento da empresa. E quando eu reparei, outras pessoas que estão lá no grupo estavam vendendo muito, ou bem mais, crescente, só que eles não produziam muito conteúdo de valor. Comecei a ficar na dúvida, fiquei, cara, o que está acontecendo aqui? Porque é estranho. A conta não estava fechando muito bem. Foi quando eu resolvi acompanhar eles melhor. E aí eu fui entender que essa galera que está produzindo menos conteúdo, ou que não está entregando conteúdo de valor tão top igual os outros, que estão produzindo a rodo conteúdo de valor, é que o que tinha de diferença muito clara? É que essa galera que estava produzindo menos conteúdo, e que muitas vezes o conteúdo não era tão complexo, eles estavam construindo comunidade. Já os outros não. Aí você vai dizer, porra, Fialho, comunidade, porra, aquele papo de sempre. Não tô falando comunidade, você ter uma comunidade fechada, paga e tudo mais, que a galera entra lá. Não é isso. Quando eu digo comunidade, é comunidade no sentido da essência. São aqueles influenciadores, aqueles empresários que postam um conteúdo intencional, só que nesse conteúdo, nesse dia a dia, eles expõem de forma muito clara o que eles acreditam. E além de expor de forma muito clara, eles não têm medo de expor determinadas opiniões. E isso gera identificação com o público dele, que se identifica e fala, caraca, eu também penso assim, eu também sou assim. E esse público fica muito mais fiel, muito mais propenso a comprar. Por mais que essa pessoa poste menos conteúdo de valor, ou que posta conteúdos mais incompletos do que o outro. Só que só pelo fato dele criar essa comunidade por meio da exposição das ideias dele, isso reflete muito mais em faturamento do que só produzir conteúdo por produzir. Sem gerar essa comunidade. Sem se diferenciar pelas suas opiniões. Que dessa forma você cria comunidade. Falando, não necessariamente quando eu falo expor opinião, eu tô falando, tem que falar se você é direita ou esquerda. Não é isso. Claro que isso ajuda. Tanto que muitas pessoas fazem isso de forma intencional para filtrar o seu público. O que eu quero dizer com filtrar? Fala que é de direita, por exemplo, de forma clara, ou que apoia tal candidato, para que as pessoas que são contra as ideias dele, que saiam do perfil. Por quê? Dessa forma vai ficar só no perfil dele quem está alinhado com a visão dele de mundo. E naturalmente, a rede social, o algoritmo da rede social, vendo isso, vai começar a indicar o conteúdo dele para mais pessoas que têm a cabeça parecida. E vai indicar menos para as pessoas que têm cabeça diferente, que pensam diferente. Entende o poder disso? Até a própria rede social vai estar trabalhando para criar essa sua comunidade. Mas essa sua comunidade, ela só foi de fato criada porque você passou a expor mais as suas ideias de forma mais clara. E não somente expor a ideia de forma mais clara, mas também repetir ela o máximo de vezes possíveis. Então, como que a gente pode adaptar esses insights? Significa que você tem que produzir menos conteúdo? Só que você precisa, associado à produção de conteúdo de valor, você precisa também expor cada vez mais os seus valores, cada vez mais as suas ideias, cada vez mais a sua visão única de mundo.
Porque o que mais tem acontecido também são pessoas com opiniões mornas. E quando eu digo opiniões mornas, não significa necessariamente uma opinião fraca. Opiniões mornas, quando eu digo, são opiniões que são iguais a de todo mundo. Então, exemplo, você virar e falar, você tem que acordar às 5 horas da manhã. É uma opinião morna? Não dá. Se for dizer na ponta do lápis, é uma opinião firme. Porra, você tem que acordar às 5 da manhã. Mas o que acontece? Todo coach está falando isso. Então acabou que se tornou um posicionamento morno. Um posicionamento que é comum, que todo mundo só repete. Ctrl C, Ctrl V. Estão pegando o feeling? Exemplo, investimentos. Todo mundo fala, invista pensando no longo prazo, é só você comprar boas ações, bons fundos imobiliários, investir em bons ETFs, carteira diversificada, Estados Unidos, não sei o quê, aquele papo de sempre. Isso já está morno. Morno porque é uma opinião fraca, uma opinião ruim? Não. É porque todo mundo fala exatamente isso. O que seria uma opinião quente? Você trazer a sua visão única de mundo. Exemplo. Não, acho que você não tem que investir na bolsa de valores, é uma merda, por causa de tal coisa. Isso é uma opinião quente, que foge daquele universo que todo mundo só repete Ctrl C, Ctrl V. Você pode até acreditar que investir na bolsa é legal, só que você tem que expor isso de uma forma diferente. Você pode falar, investir na bolsa de valores é uma merda, e daí depois você pode explicar porque a maior parte das pessoas que entram, elas não estudam, não têm conhecimento. Então acaba que fazem merda e sujam o mercado. Por isso que eu estimulo você a estudar, entender o que está fazendo. Opa, tá vendo? Eu comecei falando porque eu sou contra, mas contra que a maioria invista na bolsa de valores. Porque só deveria investir quem tem conhecimento. Pegaram a ideia do que é uma opinião forte? Não é à toa que, por exemplo, o Ryan Santos cresceu muito, que inclusive eu faço parte da Kobe de anos atrás, desde o começo do plano mais pago dele, lá de 30 mil reais para cima. E ele é um cara que faz muito bem isso. Ele foge do morno, ele foge do normal. E depois ele não tem medo nenhum de voltar também atrás, se for o caso. Mas ele foi um dos caras que falou, não invista na bolsa de valores se você tem mais 5 milhões. Tá entendendo? Ele não é contra o investimento na bolsa de valores. Ele é contra o investimento na bolsa de valores se você tem menos de 5 milhões. Porra, legal. É uma opinião top. Quente. Eu era um cara que super favorável ao investimento na bolsa de valores. Eu comecei a sentir que eu tava ficando morno, eu tava só repetindo o que os outros falavam. Porque hoje todo mundo fala, invista na bolsa de valores pensando no longo prazo. Eu mudei minha opinião. Mas foi porque investir na bolsa de valores é uma merda? Não. Eu mudei minha opinião porque depois de 2020 e 2021 aconteceu a situação que vocês sabem, que eu não posso ficar falando aqui que dá problema no canal, mas aconteceu aquela situação que, após aquele período, deu um boom do índice M2, que em resumo é a base monetária, impressão de papel moeda, muito acima do normal. E a inflação ainda não acompanhou esse boom do índice M2, na minha opinião. E qual é a consequência disso? As consequências da inflação a gente não tem como medir, porque nunca aconteceu uma emissão de papel moeda, um aumento, uma expansão da base monetária igual aconteceu de 2020 e 2021 para cá. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. O dólar aí, quantos porcentos do total de dólares que foi impresso na história inteira foi impresso após 2020 e 2021? Mais de 80%, se eu não me engano. Porra, isso não vai refletir? Então aquela lógica de, invista na bolsa de valores pensando no longo prazo. Vamos ver o que vai acontecer daqui a 30 anos. Investe agora e vamos ver o que vai acontecer. Eu não acredito mais nisso. Significa que investir na bolsa é uma merda? Não. Mas, na minha opinião, perdeu aquele sentido, aquela lógica que existia antes de 2020. Hoje já não faz sentido, na minha opinião. Significa que não é para investir? Não. Mas significa que se você pode investir em algo que pode te trazer um retorno acima da inflação, que é além daquela que a gente está observando no papel, a gente sabe muito bem que não está refletindo exatamente o que a gente vê, não é o que a gente vê. Aliás, o número que a gente vê da inflação não é o que a gente vê no mercado. Então hoje, encontrar alternativas de investimento que rendam acima da inflação real, não aquela que a gente vê um númerozinho, mas o que acontece aqui, está muito difícil. Significa que é pior investir na bolsa de valores?
Não. Tem pessoas que não têm o perfil de empreender, não têm um perfil de correr risco, aceitar mais volatilidade. Então esses caras é melhor investir pensando no longo prazo mesmo. Por mais que venham a perder venham perder da inflação real. Mas o que eu quero dizer é que hoje eu tenho uma opinião contrária. Eu acho que você deve sim, você não deve investir na Bolsa de Valores, que você deve focar sua energia em algo que vai te trazer uma rentabilidade superior à inflação. Aí isso é pauta para outro vídeo. Mas é isso. Não tenham opiniões mornas. Opiniões mornas não é necessariamente você não dar pitaco, é você ir no caminho que todo mundo está indo. Falando, repetindo o que exatamente todo mundo fala. Não vai nesse caminho. Busque ter opiniões mais firmes, busque se posicionar mais, busque quais atributos da sua opinião te diferenciam dos demais. É isso que vai te trazer mais resultado. Pela identificação que você vai gerar com o seu potencial cliente. Isso vai gerar mais resultados do que só produzir conteúdo por produzir. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Comentem aqui embaixo, que eu quero saber a sua opinião, que eu aprendo muito nos comentários. O conhecimento está disperso pela sociedade. E é isso. Nos sigam também no Instagram, @lucasfialho. Comentem, se inscrevam para receber novos vídeos. Tamo junto, fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Comenta aqui se você é empresário. Eu quero saber quantos seguidores ou potenciais seguidores que chegam aqui que de fato são empresários, que é o público que a gente quer de fato se comunicar. Até o próximo vídeo.